No livro Crítica da Razão Pura, Kant faz uma exposição sobre a importância da lógica e sobre como ela praticamente permaneceu inalterada desde Aristóteles, século IV a.C. Kant nos diz que desde Aristóteles a lógica pouco recuou ou avançou, e em todos os pontos onde a ela foram adicionados elementos, isso serviu mais para confundir do que para aprimorar o pensamento lógico. Para Kant, isso ocorreu porque Aristóteles teve a habilidade de captar as regras mais básicas do funcionamento do pensamento e os expôs de maneira brilhantemente clara, o que define perfeitamente o que é a lógica para Kant, as regras formais que conduzem a um pensamento correto. Para Kant, a lógica não é uma ciência em si, mas sim uma ferramenta utilizada pela ciência para conduzir um pensamento organizado e correto. A lógica seria, assim, uma antecâmara da ciência, ou seja, uma espécie de preparação para a ciência. É a lógica que permite que se conduza um pensamento e se chegue a formular teorias científicas, a partir do que vemos no mundo. Sem a existência da lógica, o pensamento sequer conseguiria sair do lugar e chegar a qualquer conclusão sobre seja lá o que for. Ainda no livro Crítica da Razão Pura, Kant faz uma série de observações também sobre os diferenciais da física e da matemática como ciências. Para Kant, o grande diferencial da física e da matemática é que elas deixaram de lado a ilusão de buscar encontrar a verdade nos objetos que se encontram fora do sujeito, para buscarem o estudo do objeto já com ideias prontas que orientam a visão previamente. Assim, Kant afirma que a física e a matemática se diferenciam de outros campos por apresentarem ideias que já estão na razão humana antes mesmo da experiência sensível, o que faz com que físicos e matemáticos desenvolvam modelos e teorias que antecedem o experimento e se prestam a guiar o entendimento do mundo que vivemos. Foi assim que Copérnico, praticamente sem instrumentos de observação astronômica, pôde ter afirmado que, ao contrário do que todos pensavam, que era o fato do Sol girar em torno da Terra, ser a Terra que gira em torno do Sol, juntamente com outros planetas. Tendo feito isso, Copérnico abriu portas para que outros depois dele pudessem desenvolver teorias e equipamentos para expandir a compreensão do universo. Como pôde Copérnico ter desenvolvido esse pensamento sem o uso de grandes ferramentas modernas? Para Kant, Copérnico só pôde entender porque criou um modelo mental anterior para depois observar o mundo dessa maneira. É justamente por isso que Kant diz que sem um modelo prévio de compreensão do mundo, é possível que procuremos as verdades no mundo e jamais as encontremos. A ciência, para Kant, é uma espécie de óculos teórico que colocamos e que faz com que possamos enxergar todas as coisas de uma maneira que a nossa cabeça possa compreender. Sem a existência de modelos e conceitos, é impossível que consigamos entender o mundo que vivemos. Kant ainda cita o exemplo de Tales de Mileto e de outros matemáticos, que já na antiguidade, ao invés de tentarem buscar os cálculos e a verdade da geometria nos objetos da natureza, que são imperfeitos, trataram de estabelecer um mundo geométrico mental perfeito, onde os cálculos fossem possíveis. A partir desse raciocínio prévio a qualquer experiência, foi possível desenvolver a matemática com ideias puras estabelecidas a partir da razão e que passaram a moldar o nosso entendimento do mundo a partir dos números e das medições perfeitas. Embora o mundo careça de formas perfeitas, o cálculo passou a permitir que, através da formação de objetos mentais perfeitos, os objetos geométricos, pudéssemos calcular o mundo e chegar a respostas exatas sobre muitas das coisas que existem no mundo. Kant diz que a matemática é uma ciência pura, o que significa dizer que para ele suas teorias são pensadas anteriores à experiência, ao que lhe dará o nome de teorias a priori. Embora Kant veja na física uma influência maior do mundo vivido e dos sentidos, ele dirá que a física também tem o status de ciência semi-pura, uma vez que ela também estabelece teorias racionais anteriores aos experimentos e depois parte para a compreensão do mundo já com os modelos mentais prontos.